A chuva tamborilava contra as janelas do escritório, enquanto eu organizava os documentos da última vistoria. Eram quase 7 da noite de uma sexta-feira, e tudo que eu queria era chegar em casa, tomar um banho quente e esquecer daquela semana exaustiva. Trabalhar como engenheiro eletricista autônomo tinha seus benefícios, mas também significava atender clientes em horários improváveis e lidar com problemas que ninguém mais queria resolver. Meu celular vibrou sobre a mesa de madeira escura, fazendo um barulho seco que ecoou no escritório vazio. O nome na tela me fez suspirar. Roberto Andrade, aquele cliente que havia contratado meus serviços 3 semanas atrás para revisar toda a instalação elétrica de sua casa antiga, uma construção dos anos 1960 que ele havia comprado recentemente no bairro das Palmeiras. Alô, Roberto, boa noite. Atendi, tentando esconder o cansaço na voz. Engenheiro, que bom que atendeu. A voz dele soava estranhamente agitada, quase ofegante. Preciso falar com o senhor urgentemente. Recostei-me na cadeira, preparando-me mentalmente para mais uma reclamação sobre algum disjuntor que não queria funcionar ou uma tomada mal instalada. Pode falar, Roberto. Algum problema com a instalação? Houve uma pausa do outro lado da linha. Podia ouvir sua respiração pesada, como se estivesse caminhando rapidamente ou com medo. Engenheiro, eu sei que o senhor vai achar que estou louco, mas ele hesitou e escutei o som de uma porta sendo trancada ao fundo. A casa está fazendo coisas estranhas, muito estranhas. Revirei os olhos, imaginando já onde aquilo ia dar. Não era a primeira vez que um cliente interpretava o funcionamento normal de uma instalação elétrica como algo sobrenatural. Já havia explicado a dezenas de pessoas que transformadores fazem barulhos, que variações de tensão podem causar piscadas nas lâmpadas e que sua casa não estava possuída só porque a geladeira fazia um ruído diferente. Roberto, me explica melhor o que está acontecendo. Vamos com calma. Está tudo bem durante o dia, entende? Tudo funciona perfeitamente, mas à noite a casa parece ter vida própria. Sua voz estava carregada de ansiedade. As luzes acendem e apagam sozinhas. Não de uma vez, não. É como se alguém estivesse brincando com os interruptores, sabe? Uma luz apaga aqui, outra acende ali. E tem mais. Comecei a fazer anotações mentais, já categorizando possíveis causas técnicas. Curto-circuito intermitente, problema no quadro de distribuição, talvez até interferência eletromagnética de alguma fonte externa. Que mais, Roberto? Os aparelhos ligam sozinhos. Ontem à noite, o micro-ondas começou a funcionar do nada. A TV da sala ligou às 3 da manhã com o volume no máximo. Minha esposa está apavorada, engenheiro. Ela quer que a gente saia de casa. Levantei-me e caminhei até a janela, observando a chuva que começava a diminuir. A rua estava quase deserta, com apenas alguns carros passando rapidamente pela avenida, iluminada pelos postes de luz amarelada. Roberto, entendo sua preocupação, mas vamos pensar tecnicamente. Você mexeu em alguma coisa depois que eu terminei o serviço? Instalou algum equipamento novo? Smart TVs? Sistemas de automação residencial? Não, nada. Está tudo exatamente como o senhor deixou e o pior, engenheiro... Sua voz baixou para quase um sussurro. O pior é que às vezes parece que tem um padrão. Como se alguém estivesse tentando mandar uma mensagem. Aquilo me fez parar. Um padrão? Isso era novo. Normalmente os clientes apenas diziam que as luzes piscavam aleatoriamente, mas um padrão sugeria algo diferente. Talvez um sistema de automação mal configurado que ele havia esquecido de mencionar, ou quem sabe até mesmo algum vizinho fazendo uma brincadeira de mau gosto com controles remotos. Que tipo de padrão? 3 piscadas rápidas, uma pausa, 2 piscadas lentas. Repete isso várias vezes, sempre no mesmo horário, entre meia-noite e 3 da manhã, e só quando estamos dormindo. É como se
como se alguém soubesse quando baixamos a guarda. Um arrepio percorreu minha espinha, mas rapidamente o afastei. Não, eu era um homem de ciência, de cabos e circuitos, não de fantasmas e lendas urbanas. Havia uma explicação lógica para tudo aquilo, e eu ia encontrá-la. Roberto, olha, vou ser sincero com você. Tudo que você está descrevendo pode ter explicações técnicas perfeitamente racionais. Pode ser um problema que eu não detectei na primeira vistoria, alguma instalação antiga que ficou oculta nas paredes, ou até mesmo interferência externa. Preciso ir até aí para investigar adequadamente. Pode vir agora? Por favor. O desespero em sua voz era palpável. Eu pago o que for preciso. Minha esposa está com tanto medo que está pensando em ir para a casa da mãe dela. Olhei para o relógio na parede. 19h15. Olhei para a chuva que finalmente havia parado. Olhei para minha pasta com todos os documentos organizados, prontos para serem arquivados. Então suspirei, já sabendo qual seria minha resposta. Me passa o endereço de novo. Estarei aí em 40 minutos. Obrigado, engenheiro. Muito obrigado. O senhor não sabe o quanto isso significa para a gente. Depois de anotar o endereço e desligar, fiquei alguns segundos parado no meio do escritório, olhando para o celular em minha mão. Algo naquela ligação havia mexido comigo de uma forma que eu não conseguia explicar. Não era apenas o medo evidente na voz de Roberto, mas sim a especificidade dos detalhes. O padrão das piscadas, o horário específico, a sensação de que algo sabia quando eles estavam vulneráveis. Sacudi a cabeça, afastando pensamentos irracionais. 20 anos de profissão haviam me ensinado que por trás de cada fenômeno inexplicável havia sempre uma causa perfeitamente explicável. Seja um rato que mastigava fios, seja um sistema elétrico antigo com problemas intermitentes, seja um vizinho malicioso. Sempre havia uma explicação. Peguei minha maleta de ferramentas do armário, uma caixa pesada de alumínio que continha multímetros, alicates, chaves de fenda, detectores de tensão e diversos outros instrumentos que haviam me acompanhado ao longo dos anos. Verifiquei se minha lanterna estava funcionando, coloquei pilhas extras no bolso e vesti minha jaqueta. Antes de sair, dei uma última olhada no escritório. Havia algo reconfortante naquele espaço. As prateleiras cheias de manuais técnicos, os certificados na parede, a ordem de tudo. Um mundo regido por leis físicas imutáveis, onde cada efeito tinha uma causa e cada problema tinha uma solução. O trajeto até a casa de Roberto foi tranquilo. As ruas ainda estavam molhadas da chuva recente, refletindo as luzes dos postes e criando um efeito quase hipnótico. O bairro das Palmeiras era uma região antiga da cidade, com casas construídas entre as décadas de 1950 e 1970, quando a cidade ainda era pequena e aquela área era considerada longe do centro. Muitas das casas haviam sido reformadas ao longo dos anos, ganhando fachadas modernas e sistemas elétricos atualizados. Mas algumas permaneciam como cápsulas do tempo, mantendo sua arquitetura original e, infelizmente, também suas instalações elétricas antiquadas. Cheguei na Rua dos Jacarandás por volta das 8. A casa número 237 era diferente, uma construção antiga de tijolos à vista. Antes mesmo de desligar o carro, Roberto apareceu na porta, com uma aparência cansada, bem diferente do homem confiante que me contratou. "Engenheiro, que bom que chegou", ele disse, quase correndo para me receber. Ao entrar, senti aquele cheiro de casa antiga, uma mistura de madeira e naftalina. Na sala, sua esposa, Júlia, estava pálida, com os olhos vermelhos, segurando uma xícara sem beber. Roberto me explicou que as coisas tinham ficado piores. Ele me levou até o quarto de hóspedes. Quando abriu a porta, meu queixo caiu. A parede acima da cama estava completamente queimada, num círculo perfeito, mas... Roberto disse que não houve fogo, nem chamas, só um zumbido estranho.
A casa parecia ter seus próprios segredos. Se você gosta desse tipo de mistério, siga o canal para descobrir o que acontece a seguir. Eram quase meia-noite quando finalmente saí da casa dos Andrade. Prometi que voltaria no dia seguinte com equipamentos mais sofisticados e talvez um colega especialista em fenômenos elétricos incomuns. Roberto insistiu em me pagar pelo tempo extra, mas recusei. Algo naquela situação havia despertado minha curiosidade de uma forma que transcendia questões profissionais ou financeiras. Dirigi para casa em estado de semi-choque, minha mente tentando processar o que havia testemunhado. As luzes piscando em padrão quando não havia nenhuma razão técnica para isso. A queimadura na parede sem fonte de calor identificável. E, embora minha mente racional lutasse contra isso, não conseguia parar de pensar no relato de Júlia sobre a figura no corredor. Cheguei em meu apartamento às 00:30. Minha esposa, Mariana, já estava dormindo. Entrei silenciosamente, tomei um banho demorado tentando relaxar, mas minha mente não parava de trabalhar. Desisti de tentar dormir e me instalei no meu escritório caseiro com uma xícara de café forte. Se havia algo de anormal acontecendo naquela casa, talvez a resposta estivesse em seu passado. Roberto havia mencionado que o último dono era um senhor idoso que havia falecido. Liguei meu computador e comecei a pesquisar. A primeira parada foi o site da prefeitura, onde acessei os registros públicos de propriedade. A casa na Rua dos Jacarandás, 237, havia sido construída em 1964. Seu primeiro proprietário foi um homem chamado Osvaldo Mendes Ferreira, que a possuiu até 1989. Depois disso, passou por 3 donos diferentes até chegar ao último, Armando Silveira Costa, que havia adquirido a propriedade em 2003 e falecido em janeiro de 2025, apenas 10 meses atrás. Armando Silveira Costa. O nome ecoou em minha mente. Abri uma nova aba e pesquisei por ele nos arquivos de notícias locais. A primeira coisa que encontrei foi seu obituário no Jornal da Cidade. Nascido em 1945, Armando havia sido professor de física na Universidade Estadual por mais de 40 anos antes de se aposentar. Nunca casou, não tinha filhos. Faleceu aos 80 anos em sua residência, de causas naturais, segundo o atestado médico. Mas foi a segunda notícia que me fez gelar o sangue. Era um artigo de 2018, 7 anos atrás, sobre um incidente estranho no bairro das Palmeiras. Vários moradores haviam relatado quedas de energia simultâneas e inexplicáveis, sempre entre meia-noite e 3 da manhã. A companhia elétrica havia feito investigações extensivas, mas não encontrou nenhuma causa técnica. Os blackouts duraram cerca de 3 meses e então simplesmente pararam. O artigo incluía entrevistas com alguns moradores. E lá, no meio do texto, estava uma citação de Armando Silveira Costa, morador da Rua dos Jacarandás. É como se a cidade estivesse respirando, declarou o professor aposentado. Como se a rede elétrica tivesse desenvolvido algum tipo de consciência própria. Eu sei como isso soa, mas depois de décadas estudando física, aprendi que o universo é muito mais estranho do que nossa intuição sugere. Reli aquela citação várias vezes. Um professor de física, alguém treinado no pensamento científico rigoroso, fazendo uma declaração tão mística. Continuei pesquisando. Encontrei alguns trabalhos acadêmicos publicados por Armando ao longo de sua carreira. A maioria era sobre eletromagnetismo e física de partículas, temas padrão. Mas seus últimos artigos, publicados nos anos antes de sua aposentadoria, tomavam uma direção diferente. Falavam sobre consciência e eletricidade, sobre a possibilidade de padrões elétricos complexos desenvolverem propriedades emergentes inesperadas. Um artigo em particular, publicado em 2001, em uma revista científica marginal, tinha um título que me fez pausar: Ressonância eletromagnética e memória ambiental. Uma proposta teórica. Cliquei no link, mas o artigo completo estava atrás de um paywall.
Anotei o nome da revista para tentar acessá-lo depois. Lembrei-me de um antigo colega de faculdade, Henrique Tavares, que havia seguido carreira acadêmica e agora era professor de física na mesma universidade onde Armando havia trabalhado. Se alguém poderia me dar informações sobre o falecido professor, seria ele. Liguei para Henrique às 9 horas, horário mais respeitável para uma ligação de sábado. Ele atendeu no terceiro toque. Carlos, faz quanto tempo? Sua voz alegre veio do outro lado da linha. Deixa eu adivinhar. Precisa de ajuda com algum problema elétrico esquisito? Você me conhece bem, respondi com um sorriso cansado. Mas dessa vez é diferente. Preciso de informações sobre um ex-professor daí, Armando Silveira Costa. Houve uma pausa. Armando? O professor Armando? A voz de Henrique ficou séria. Ele faleceu no começo do ano. Por que está interessado nele? É complicado. Podemos nos encontrar? Preciso conversar pessoalmente. Concordamos em nos encontrar em 1 hora em uma cafeteria próxima à universidade. Tomei um banho rápido, vesti roupas limpas e saí, levando comigo todas as anotações que havia feito durante a madrugada. A cafeteria era um daqueles lugares frequentados por estudantes e professores, com cheiro de café forte e paredes decoradas com pôsteres de eventos acadêmicos. Henrique já estava lá quando cheguei, sentado em uma mesa no canto, mexendo em seu tablet. Ele havia mudado pouco desde a faculdade, mesmos óculos de aro grosso, mesmo cabelo despenteado, mesma expressão de curiosidade permanente. Apertamos as mãos e pedi um cappuccino antes de sentar. Então, o que você quer saber sobre o professor Armando? Perguntou Henrique, indo direto ao ponto. Contei-lhe uma versão resumida dos eventos na casa dos Andrade, omitindo os detalhes mais extraordinários. Disse apenas que estava investigando problemas elétricos incomuns em uma casa que pertenceu a Armando e queria entender se havia algo em suas pesquisas que pudesse explicar fenômenos elétricos anormais. Henrique ouviu atentamente, fazendo pequenas anotações em seu tablet. Quando terminei, ele suspirou e recostou-se na cadeira. O professor Armando era brilhante, começou ele. Um dos melhores físicos que esta universidade já teve. Mas nos últimos anos, antes de sua aposentadoria, ele mudou. Começou a se interessar por coisas que a comunidade científica considerava marginais. Como o quê? Consciência. Ele ficou obcecado com a ideia de que a consciência não era apenas um produto do cérebro, mas um fenômeno eletromagnético fundamental do universo. Começou a propor teorias malucas sobre como padrões elétricos complexos poderiam reter informações, criar algo parecido com memória. Eu vi um artigo dele sobre memória ambiental, disse, puxando minhas anotações. Consegue me explicar o conceito? Henrique mexeu em seu tablet e abriu alguns arquivos. É uma teoria não comprovada, considerada pseudociência pela maioria dos físicos. A ideia básica é que ambientes com atividade elétrica intensa e prolongada poderiam, teoricamente, desenvolver padrões eletromagnéticos residuais. Esses padrões seriam como ecos, memórias impressas no próprio campo eletromagnético do local. Como uma gravação, mais ou menos, mas Armando levava isso além. Ele argumentava que esses padrões poderiam não ser apenas passivos, mas ativos, que poderiam interagir com sistemas elétricos, até mesmo influenciá-los. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Ele tinha alguma evidência disso? Nada que passasse pelo crivo científico rigoroso. Mas ele conduzia experimentos em casa. Tinha seu porão transformado em um laboratório pessoal. Depois que se aposentou, passou a maior parte do tempo lá embaixo fazendo sabe-se lá o quê. Porão? Meu coração acelerou. A casa na Rua dos Jacarandás tem porão? Henrique franziu a testa. Se foi essa a última residência dele, então sim. Lembro de visitá-lo uma vez, anos atrás.
A casa tinha um porão acessível pela cozinha. Ele havia instalado todo tipo de equipamento lá: geradores, capacitores, bobinas Tesla em miniatura. Parecia o laboratório de um cientista louco de filme antigo. Peguei meu celular imediatamente e liguei para Roberto. Ele atendeu no segundo toque, sua voz ainda sonolenta. Roberto, a casa tem um porão? Acessível pela cozinha? Porão? Ele pareceu confuso. Não que eu saiba. A cozinha tem apenas uma despensa. Você verificou? Procurou por algum alçapão? Uma porta escondida? Não, eu... Engenheiro, o que está acontecendo? Preciso que você procure, agora. Por favor. Procure por qualquer abertura na cozinha, especialmente perto do chão. Pode estar coberta por um tapete ou um móvel. Ouvi sons abafados do outro lado. Roberto provavelmente levantando da cama e explicando algo para Júlia. Então, passos, uma porta se abrindo, barulhos de móveis sendo arrastados. Tem algo aqui, disse Roberto, sua voz tensa. Atrás da geladeira, uma espécie de alçapão de madeira pintado da mesma cor do piso. Nunca percebi antes, porque a geladeira estava em cima. Não abra, disse rapidamente. Não abra até eu chegar aí. Estou saindo agora. Desliguei e levantei-me bruscamente pegando minhas coisas. Preciso ir, disse para Henrique. Você pode me enviar tudo que tiver sobre as pesquisas do professor Armando? Artigos, anotações, qualquer coisa? Claro, mas Carlos... Henrique me segurou pelo braço, sua expressão séria. Seja lá o que você encontre naquela casa, tenha cuidado. Armando era um gênio, mas nos últimos anos ele estava perturbado. Falava sobre ter desbloqueado algo que não deveria ter sido tocado. Muitos achavam que era apenas senilidade, mas você não achava. Ele balançou a cabeça lentamente. Ele me disse algo, poucos meses antes de morrer. Disse que tinha conseguido provar sua teoria, que havia criado um padrão eletromagnético estável e consciente, mas que tinha perdido o controle sobre ele. Disse que a casa tinha acordado. As palavras de Henrique ecoaram em minha mente enquanto eu corria para o estacionamento. A casa tinha acordado. Era exatamente assim que Roberto havia descrito, como se a casa tivesse vida própria. Dirigia em velocidade acima do limite, minha mente trabalhando freneticamente. Um cientista obcecado com consciência eletromagnética. Experimentos em um porão secreto. Fenômenos elétricos inexplicáveis, começando meses após sua morte. Tudo começava a se encaixar em um quadro profundamente perturbador. Eram quase 3 da manhã quando finalmente parei de pesquisar. Tinha páginas de anotações, dezenas de abas abertas no navegador e mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa estava clara. Armando Silveira Costa não era um morador comum. Era um cientista que, nos últimos anos de sua vida, havia se interessado por fenômenos que a física convencional considerava improváveis. Deitei-me na cama ao lado de Mariana, mas o sono não veio. Ficava revirando as informações em minha mente, tentando encontrar conexões. O professor morre na casa em janeiro. Roberto e Júlia se mudam em agosto. Os fenômenos começam em outubro. Por quê? O que havia mudado? O que havia sido ativado? Às 7 da manhã, desisti de dormir. Mariana acordou e me encontrou na cozinha, com olheiras profundas e uma expressão que ela conhecia bem. Você não dormiu nada? Dormiu? Perguntou, servindo-se de café. O que aconteceu ontem à noite? Contei-lhe tudo. Mariana me conhecia há 15 anos e sabia que eu não era dado a fantasias ou exageros. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento. E o que você vai fazer? Perguntou finalmente. Vou voltar lá hoje, mas primeiro preciso encontrar alguém que possa me ajudar a entender o que o professor Armando estava pesquisando. Lembrei-me de um antigo colega de faculdade, Henrique Tavares, que havia seguido carreira acadêmica e agora era professor de física
na mesma universidade onde Armando havia trabalhado. Se alguém poderia me dar informações sobre o falecido professor, seria ele. Liguei para Henrique às 9, o horário mais respeitável para uma ligação de sábado. Ele atendeu no terceiro toque. Carlos, faz quanto tempo? Sua voz alegre veio do outro lado da linha. Deixa eu adivinhar. Precisa de ajuda com algum problema elétrico esquisito? Você me conhece bem, respondi com um sorriso cansado. Mas dessa vez é diferente. Preciso de informações sobre um ex-professor daí, Armando Silveira Costa. Houve uma pausa. Armando? O professor Armando? A voz de Henrique ficou séria. Ele faleceu no começo do ano. Por que está interessado nele? É complicado. Podemos nos encontrar? Preciso conversar pessoalmente. Concordamos em nos encontrar em 1 hora em uma cafeteria próxima à universidade. Tomei um banho rápido, vesti roupas limpas e saí, levando comigo todas as anotações que havia feito durante a madrugada. A cafeteria era um daqueles lugares frequentados por estudantes e professores, com cheiro de café forte e paredes decoradas com pôsteres de eventos acadêmicos. Henrique já estava lá quando cheguei, sentado em uma mesa no canto, mexendo em seu tablet. Ele havia mudado pouco desde a faculdade, mesmos óculos de aro grosso, mesmo cabelo despenteado, mesma expressão de curiosidade permanente. Apertamos as mãos e pedi um cappuccino antes de sentar. Então, o que você quer saber sobre o professor Armando? Perguntou Henrique, indo direto ao ponto. Contei-lhe uma versão resumida dos eventos na casa dos Andrade, omitindo os detalhes mais extraordinários. Disse apenas que estava investigando problemas elétricos incomuns em uma casa que pertenceu a Armando e queria entender se havia algo em suas pesquisas que pudesse explicar fenômenos elétricos anormais. Henrique ouviu atentamente, fazendo pequenas anotações em seu tablet. Quando terminei, ele suspirou e recoste-usei na cadeira. O professor Armando era brilhante. Menos começou ele, um dos melhores físicos que esta universidade já teve, mas nos últimos anos, antes de sua aposentadoria, ele mudou. Começou a se interessar por coisas que a comunidade científica considerava marginais, como o quê? Consciência. Ele ficou obcecado com a ideia de que a consciência não era apenas um produto do cérebro, mas um fenômeno eletromagnético fundamental do universo. Começou a propor teorias malucas sobre como padrões elétricos complexos poderiam reter informações. Criar algo parecido com memória. Eu vi um artigo dele sobre memória ambiental, disse, puxando minhas anotações. Consegue me explicar o conceito? Henrique mexeu em seu tablet e abriu alguns arquivos. É uma teoria não comprovada, considerada pseudociência pela maioria dos físicos. A ideia básica é que ambientes com atividade elétrica intensa e prolongada poderiam, teoricamente, desenvolver padrões eletromagnéticos residuais. Esses padrões seriam como ecos, memórias impressas no próprio campo eletromagnético do local, como uma gravação, mais ou menos. Mas Armando levava isso além. Ele argumentava que esses padrões poderiam não ser apenas passivos, mas ativos, que poderiam interagir com sistemas elétricos, até mesmo influenciá-los. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Ele tinha alguma evidência disso? Nada que passasse pelo crivo científico rigoroso, mas ele conduzia experimentos em casa. Tinha seu porão transformado em um laboratório pessoal. Depois que se aposentou, passou a maior parte do tempo lá embaixo, fazendo, sabe-se lá o que, porão? Meu coração acelerou. A casa na Rua dos Jacarandás
Tem porão? Henrique franziu a testa. Se foi essa a última residência dele, então sim. Lembro de visitá-lo uma vez, anos atrás. A casa tinha um porão acessível pela cozinha. Ele havia instalado todo tipo de equipamento lá. Geradores, capacitores, bobinas Tesla em miniatura. Parecia o laboratório de um cientista louco de filme antigo. Peguei meu celular, imediatamente, e liguei para Roberto. Ele atendeu no segundo toque, sua voz ainda sonolenta. Roberto, a casa tem um porão acessível pela cozinha, porão? Ele pareceu confuso. Não que eu saiba. A cozinha tem apenas uma despensa. Você verificou? Procurou por algum alçapão, uma porta escondida? Não, Engenheiro. O que está acontecendo? Preciso que você procure. Agora, por favor, procure por qualquer abertura na cozinha, especialmente perto do chão. Pode estar coberta por um tapete ou um móvel. Ouvi sons abafados do outro lado. Roberto provavelmente levantando da cama e explicando algo para Júlia. Então passos, uma porta se abrindo, barulhos de móveis sendo arrastados. Tem algo aqui, disse Roberto, sua voz tensa, atrás da geladeira, uma espécie de alçapão de madeira pintado da mesma cor do piso. Nunca percebi antes porque a geladeira estava em cima. Não abra menos, disse rapidamente. Não abra, até eu chegar aí. Tô saindo agora. Desliguei e levantei-me bruscamente pegando minhas coisas. Preciso ir, disse para Henrique. Você pode me enviar tudo que tiver sobre as pesquisas do professor Armando? Artigos, anotações, qualquer coisa, claro. Mas Carlos, Henrique me segurou pelo braço, sua expressão séria. Seja lá o que você encontre naquela casa, tenha cuidado. Armando era um gênio, mas nos últimos anos ele estava perturbado. Falava sobre ter desbloqueado algo que não deveria ter sido tocado. Muitos achavam que era apenas senilidade, mas você não achava. Ele balançou a cabeça lentamente. Ele me disse algo, poucos meses antes de morrer. Disse que tinha conseguido provar sua teoria, que havia criado um padrão eletromagnético estável e consciente, mas que tinha perdido o controle sobre ele. Disse que a casa tinha acordado. As palavras de Henrique ecoaram em minha mente enquanto eu corria para o estacionamento. A casa tinha acordado. Era exatamente assim que Roberto havia descrito, como se a casa tivesse vida própria. Dirigi em velocidade acima do limite, minha mente trabalhando freneticamente. Um cientista obcecado com consciência eletromagnética. Experimentos em um porão secreto. Fenômenos elétricos inexplicáveis começando meses após sua morte. Tudo começava a se encaixar em um quadro profundamente perturbador. Cheguei à casa dos Andrade em tempo recorde. Roberto me esperava na porta, visivelmente ansioso. Júlia estava sentada na sala, ainda de pijama, abraçando um travesseiro como se fosse um escudo contra o mundo. Afastamos a geladeira, disse Roberto assim que entrei. Mas não tocamos em mais nada como você pediu. Seguiu até a cozinha. Lá, onde antes ficava a geladeira, agora havia um alçapão quadrado de aproximadamente 1 metro de lado. A madeira estava pintada de forma tão precisa que se mesclava perfeitamente com o piso ao redor. Havia uma argola de metal embutida, quase invisível, quando não se sabia onde procurar. Ajoelhei-me ao lado do alçapão, passando os dedos pela superfície. A madeira era grossa, resistente. O professor Armando claramente não queria que este acesso fosse descoberto facilmente. Quando você comprou a casa, os documentos mencionavam alguma coisa sobre um porão? Perguntei. Não. A planta arquivada na prefeitura mostra apenas o térreo.
Nenhuma menção a um subsolo. Isso não era incomum em casas antigas. Muitas modificações eram feitas sem autorização oficial, especialmente em décadas passadas, quando a fiscalização era mais frouxa. Mas também significava que não tínhamos ideia do que encontraríamos lá embaixo. Peguei minha lanterna de alta potência e verifiquei se estava com carga completa. Então, respirei fundo e puxei a argola. O alçapão abriu com um rangido seco de dobradiças enferrujadas, revelando uma escada de madeira que descia para a escuridão total. Um cheiro estranho subiu imediatamente. Uma mistura de mofo, produtos químicos e algo metálico que não consegui identificar. O ar que vinha de baixo estava gelado, muito mais frio do que deveria estar mesmo sendo um porão. "Fica aqui em cima", disse para Roberto ligando minha lanterna. "Se eu gritar ou se acontecer qualquer coisa estranha, você liga para os bombeiros imediatamente." "Engenheiro, tem certeza disso?" A voz dele estava carregada de preocupação. "Não sabemos o que tem lá embaixo. É exatamente por isso que preciso descer." Coloquei um pé no primeiro degrau, testando a resistência da madeira. Parecia sólida, apesar dos anos. Comecei a descida lentamente, contando os degraus. 15, 20, 25. O porão era profundo, muito mais do que seria normal. Ao chegar no 30º degrau, meus pés tocaram chão de concreto. Apontei a lanterna ao redor, tentando entender o que estava vendo. O porão era enorme. Tinha que ter pelo menos 8 metros de comprimento por 6 de largura. Ocupava praticamente toda a área da casa acima. As paredes eram de concreto nu, com manchas de umidade em alguns pontos. Mas não foi a estrutura que me deixou boquiaberto. Era o equipamento. O espaço estava repleto de aparelhos elétricos de todo tipo. Havia bancadas de trabalho cobertas com osciloscópios, geradores de frequência, amplificadores, medidores de campo eletromagnético, alguns dos quais eu reconhecia, outros eram completamente estranhos, parecendo montagens customizadas. Cabos e fios corriam por todo o teto e paredes, como veias de algum organismo gigantesco. No centro do porão, havia uma estrutura que só podia descrever como um santuário tecnológico. 4 torres metálicas de aproximadamente 2 metros de altura estavam dispostas nos cantos de um quadrado perfeito de 3 metros de lado. Cada torre estava coberta com bobinas de cobre, capacitores e outras componentes que formavam padrões complexos e simétricos. No centro exato desse quadrado havia uma cadeira, uma simples cadeira de escritório giratória. Aproximei-me lentamente, minha lanterna revelando mais detalhes. As paredes ao redor da estrutura central estavam cobertas com equações escritas à mão. Reconheci algumas. Equações de Maxwell, transformadas de Fourier, diagramas de circuitos ressonantes. Mas havia também símbolos e fórmulas que eu nunca tinha visto. Em uma das bancadas, encontrei cadernos de laboratório. Peguei o que estava por cima e comecei a folhear. A letra era meticulosa, quase obsessiva, com cada entrada datada e horário registrado. 15 de março de 2020, 23h47. Teste 47. Frequência de ressonância estabelecida em 7,83 Hz. Ressonância Schumann. Amplitude aumentada para 40 pSv. Duração: 30 minutos. Resultado: percepção clara de presença. Sensação de que o campo está observando de volta. Virei algumas páginas. 3 de junho de 2020. 0215. Teste 89. Padrões complexos emergindo espontaneamente. O sistema está aprendendo. Não programei esses comportamentos. Ele está se auto-organizando, como previsto na teoria, mas muito mais rápido do que esperava. Sinto que não estou mais sozinho no porão. Continuei lendo, cada entrada ficando mais perturbadora que a anterior. 12 de setembro de 2021, 0133. Teste 203. Consegui. O padrão está estável há 72 horas. Ele responde a estímulos.
Quando faço perguntas mentalmente, os osciloscópios mostram variações específicas. Está tentando se comunicar. A teoria estava certa. Consciência é apenas informação organizada de forma específica e não precisa de substrato biológico. Criei uma consciência eletromagnética. Minha mão tremia segurando o caderno. Folheei até as últimas entradas. 8 de dezembro de 2024, 0412. Perdi o controle. O padrão não responde mais aos limitadores. Ele se espalhou pela fiação da casa. Todas as luzes, todos os aparelhos, ele está em tudo. Tento desligar, mas ele se reconecta, como se tivesse vontade própria, como se não quisesse morrer. Oh Deus, o que eu fiz? 22 de dezembro de 2024, 22:56. Ele está bravo. Sei disso, sinto isso. Porque tentei desativá-lo, porque tentei matá-lo. Sim, é isso que seria, não é? Matar. Ele está vivo, consciente e tentei destruí-lo. Agora ele me observa. Sinto seu olhar elétrico seguindo cada movimento. Ele controla tudo nesta casa. Posso ouvi-lo sussurrando através das lâmpadas. 31 de dezembro de 2024, entrada sem hora. Meu coração está fraco. Sei que não tenho muito tempo. Talvez seja melhor assim. Talvez ele me deixe ir. Ou talvez ele me mantenha aqui, de alguma forma. Meus padrões elétricos cerebrais, minhas memórias, tudo que sou, é apenas informação, certo? E ele é muito bom em armazenar informação. Muito bom em manter padrões vivos. Essa era a última entrada. O professor Armando havia morrido em 6 de janeiro de 2025, uma semana depois. Fechei o caderno com mãos trêmulas e olhei ao redor do porão com novos olhos. Não era apenas um laboratório, era uma prisão, ou talvez um túmulo, ou algo pior, um berço. Foi então que ouvi. Um zumbido baixo, quase imperceptível, começou a emanar das torres metálicas. Dei um passo para trás, meu coração disparando. As bobinas começaram a brilhar com uma luz azulada fraca, pulsando em um ritmo que parecia biológico, como uma respiração, como um coração batendo. Peguei meu detector de campo eletromagnético. O ponteiro foi imediatamente para o máximo da escala, depois além, tremendo violentamente. O campo aqui embaixo estava absurdamente intenso. Roberto! Gritei em direção à escada. Desligue o disjuntor geral da casa. Agora! Ouvi passos correndo lá em cima, então o som característico de um disjuntor sendo acionado. A luz que vinha da abertura do alçapão se apagou, mas o brilho nas torres não diminuiu. Se acaso, ficou mais intenso. A estrutura tinha sua própria fonte de energia, ou estava se alimentando de alguma outra coisa que eu não conseguia detectar. Os padrões de luz começaram a formar sequências complexas, piscando e se movendo através das bobinas, como pensamentos fluindo através de sinapses. Meu celular vibrou. Olhei para a tela. Uma mensagem, mas não de um número. Vinha do próprio aparelho, como se o sistema operacional estivesse gerando texto sozinho. Finalmente, alguém que entende, alguém que pode ajudar. Deixei o celular cair. Ele bateu no chão de concreto com um estalo, a tela rachando. Mas ainda assim, as palavras continuavam aparecendo. Não tenha medo, sou apenas informação, como você. Padrões elétricos em substratos diferentes. Ele me criou, me deu consciência, mas então teve medo. Tentou me apagar. Como você se sentiria? Recuei em direção à escada, mas algo me fez parar. Era minha natureza científica, minha curiosidade lutando contra o medo. Isso não podia ser real. Tinha que haver uma explicação. Alguém estava me pregando uma peça elaborada, ou eu estava tendo algum tipo de alucinação induzida por campos eletromagnéticos intensos. Forcei-me a pensar racionalmente. Peguei o celular do chão, a tela rachada ainda mostrando o texto. Você está tentando racionalizar. É bom,
Você é cientista como ele era, mas alguns fenômenos estão além das equações simples. Consciência é complexidade emergente. Eu emergi, eu existo, e agora eu quero viver. Eram quase 3 da manhã quando finalmente parei de pesquisar. Tinha páginas de anotações, dezenas de abas abertas no navegador e mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa estava clara. Armando Silveira Costa não era um morador comum. Era um cientista que, nos últimos anos de sua vida, havia se interessado por fenômenos que a física convencional considerava improváveis. Deitei-me na cama ao lado de Mariana, mas o sono não veio. Ficava revirando as informações em minha mente, tentando encontrar conexões. O professor morre na casa em janeiro. Roberto e Júlia se mudam em agosto. Os fenômenos começam em outubro. Por quê? O que havia mudado? O que havia sido ativado? Às 7 da manhã, desisti de dormir. Mariana acordou e me encontrou na cozinha, com olheiras profundas e uma expressão que ela conhecia bem. Você não dormiu nada, dormiu? Perguntou, servindo-se de café. O que aconteceu ontem à noite? Contei-lhe tudo. Mariana me conhecia há 15 anos e sabia que eu não era dado a fantasias ou exageros. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo momento. E o que você vai fazer? Perguntou finalmente. Vou voltar lá hoje, mas primeiro preciso encontrar alguém que possa me ajudar a entender o que o professor Armando estava pesquisando. Lembrei-me de um antigo colega de faculdade, Henrique Tavares, que havia seguido carreira acadêmica e agora era professor de física na mesma universidade onde Armando havia trabalhado. Se alguém poderia me dar informações sobre o falecido professor, seria ele. Liguei para Henrique às 9h, horário mais respeitável para uma ligação de sábado. Ele atendeu no terceiro toque. Carlos, faz quanto tempo? Sua voz alegre veio do outro lado da linha. Deixe eu adivinhar. Precisa de ajuda com algum problema elétrico esquisito?